Olá, estamos de volta com mais um Dicas de Direito Argente Advogados e hoje vamos dar continuidade à análise dos direitos trabalhistas alterados pela reforma trabalhista. Nas últimas duas segundas-feiras, nós já analisamos 3 direitos em cada segunda-feira, tá? Se você perdeu, está lá no Instagram e no Facebook e no LinkedIn do escritório, que é @argenteadvogados, mas quem quiser um acesso mais fácil, basta me mandar um direct que eu envio o vídeo. Vamos lá, hoje nós vamos analisar mais 3 direitos trabalhistas alterados pela reforma, que são o jeito de desfrutar as férias, as grávidas que trabalham em local insalubre e o teletrabalho, também conhecido como home office, como o trabalho em casa, tá? Vamos lá. Primeiro direito trabalhista alterado no dia de hoje é o jeito de desfrutar as férias. As férias eram e continuam sendo de 30 dias, tá? Regra geral. Como que era antes, essas férias de 30 dias podiam ser divididas em até 2 períodos, sendo que um, no mínimo, tinha que ser de 10 dias. Como que ficou agora, tá? Essas férias, elas passam a ser podem ser divididas em até 3 períodos, sendo que um, no mínimo, tem que ser de 14 dias e os outros 2, no mínimo, tem que ser de 5 dias. O que precisa mais? O empregado, obviamente, ele tem que concordar, o empregador não pode impor isso e não pode se conceder as férias, ou seja, as férias não podem se iniciar 2 dias antes de feriado ou repouso semanal remunerado, tá bom? Vamos agora para o segundo direito trabalhista alterado pela reforma. O segundo direito trabalhista alterado pela reforma são as grávidas que trabalham em local de trabalho que é considerado insalubre. Primeiro, o que é local de trabalho insalubre? São aqueles locais de trabalho que existem alguns agentes onde o empregado ele fica exposto durante o seu trabalho que caracterizam a insalubridade, ou seja, um trabalho que traz danos à saúde do empregado, tá? E esses danos eles podem ser de grau máximo, quando o empregado ele vai ganhar 40% em cima do seu salário, pode ser de grau médio, quando o empregado ele vai ganhar 20% do seu salário, em cima do seu salário, ou de grau mínimo, quando ganha-se 10% de adicional sobre o seu salário. Como é que era antes, tá? Independentemente do grau de insalubridade, fosse máximo, médio ou mínimo, as grávidas tinham que ser recolocadas para um local de trabalho que era considerado salubre, tá? Como que ficou agora? Agora tem uma diferença. Quando a grávida trabalha em local insalubre, de insalubridade considerada em grau máximo, tá? Ou seja, ela percebe 40% em cima do seu salário, por estar exposta a agentes muito nocivos à sua saúde, essa grávida, ela vai ser afastada, tá? Grávida, atenção, não falei no período de amamentação, tá? Quando a insalubridade ela for de grau médio ou de grau mínimo, ou seja, quando a grávida ela percebe um adicional de 20 ou 10%, em razão da insalubridade que ela está exposta, ela só vai ser afastada do seu local insalubre de trabalho quando houver um atestado médico que diga essa grávida deve ser afastada, tá? Do contrário, a grávida segue trabalhando normal no seu local de trabalho insalubre, tá? E é na amamentação? Na amamentação, seja o grau máximo, médio ou mínimo, só haverá recolocação dessa grávida por um local salubre, tá? Quando houver indicação médica por atestado médico. Esse atestado pode ser dado por um médico de confiança da empregada, tá? Ah, Helena, mas a minha empresa ela é toda considerada insalubre. Enfim, independente do porquê, ela foi classificada como insalubre em todos os locais de trabalho. Eu não tenho onde recolocar esta empregada, não tenho onde colocar ela no local que é considerado salubre, né? Então, essa empregada, ela vai ser caminhada à Previdência Social e ela vai ser afastada do seu trabalho e vai perceber o seu salário maternidade, tá? Desde o momento do seu afastamento, porque todo o seu local de trabalho é insalubre, até 4 meses após o parto,
tá? Então, em vez de perceber o salário maternidade só após o parto, só após os 4 meses após o parto, ela começa a receber o salário maternidade desde quando o empregador não tem onde recolocar ela e ela tem que ir para o local salubre e ela vai ficar em casa percebendo o seu salário maternidade. Tá bom? Essa foi a segunda dica de direito trabalhista alterado pela reforma. Agora, o terceiro direito trabalhista alterado pela reforma trabalhista será o teletrabalho, que alguns chamam de home office, outros chamam de trabalho à distância, alguns chamam de trabalho em casa. Basicamente, primeiro, o que é o home office? É todo e qualquer trabalho que o empregado ele desenvolve em qualquer lugar que não dentro da empresa. Então, ele desenvolve na sua casa, num café, num coworking, em qualquer lugar, desde que não no local de empresa, e mantém contato com a empresa por meios de comunicação eletrônicos, ou seja, por celular, por computador, enfim, por tablet, qualquer meio eletrônico. Tá bom? Como que era antes, tá? Não havia previsão legal para o teletrabalho. A única coisa que a CLT falava é que não havia diferença entre o trabalho desenvolvido à distância e o trabalho desenvolvido em casa. Como que ficou? Passou a ter regulamentação e com ela uma série de requisitos para haver a legalidade do teletrabalho. Então, atenção, o empregador tem que seguir esses requisitos para o teletrabalho ser considerado válido. Qual que é o primeiro requisito? Tem que haver um contrato de trabalho escrito, onde diga que esse empregado, ele exerce um teletrabalho, tá? O segundo, mas quem que vai pagar o computador, o telefone, a luz que eu vou ter que usar mais, ou enfim, um aparelho que eu vou ter que instalar na minha casa? E isso vai ter que ser acordado entre empregado e empregador e colocado no contrato. Então, atenção, o empregado pode ter que vir a pagar, ou o empregador, ou inclusive pode ser dividido essas despesas. Vai ser um acordo que tem que ser ocorrido entre empregado e empregador e colocado neste contrato escrito. Tá bom? Outro requisito, tá? É que se eu já trabalho na empresa, mas eu trabalho presencial e quero fazer trabalho. Posso? Pode. Basta haver concordância de ambas as partes, do empregado e do empregador, e botar essa concordância, essa alteração do presencial para o teletrabalho por escrito no contrato escrito desse teletrabalhador. Mas olha que interessante, se eu sou contratado como teletrabalho, tá? E quero passar para o presencial, nesse caso não precisa concordância do empregado, é decisão do empregador. Claro que o empregado ele pode pedir para ir para o trabalho presencial, mas se o empregador quiser alterar o seu teletrabalho para presencial, não precisa concordância do empregado. Ele diz, a partir de amanhã o teu trabalho é presencial. Tá? Agora, um último detalhe desse contrato de teletrabalho, voltado aqui para os empregadores, e importante, os empregadores têm que orientar os empregados sobre a prevenção de doenças e acidentes que podem acontecer durante o trabalho que não é realizado na empresa, tá? E essa orientação tem que constar no contrato, ou seja, tem que dizer no contrato que o empregador orientou, que o empregado entendeu, que o empregado recebeu essa orientação e ambas as partes têm que assinarem. Então, muito cuidado aqui o empregador, porque se não colocar isso no contrato escrito do teletrabalhador, pode vir a ter algum problema futuramente, tá bom? Então, essas foram as dicas de hoje do escritório Argenti Advogados, onde a gente analisou mais 3 direitos que foram alterados pela reforma trabalhista, que foi o direito de desfrutar as férias, as grávidas que trabalham em local insalubre, e também o teletrabalho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvidas ou sugestões, mande um direct e siga-nos no Instagram, Facebook e LinkedIn e brevemente no YouTube também, tá bom? Até segunda que vem, onde vamos analisar mais 3 direitos trabalhistas alterados pela reforma.
Voltei porque eu esqueci de dizer o que vai ser analisado semana que vem. Sempre tem aqueles curiosos, quem tiver interesse, a gente vai analisar o trabalho autônomo, o trabalho de tempo parcial e o trabalho intermitente. São 3 coisas diferentes que muita gente faz confusão. Tá bom? Então fique ligado, segunda que vem, às 8 da noite, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Tá bom? Boa semana a todos. Tchau!